gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, um resumo sobre esse livro, O Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu ia fazer uma prova sobre esse livro, vou fazer amanhã, inclusive, e eu tava vendo que quase não tem nenhum vídeo de resumo sobre esse livro, porque ele não é tão cobrado, é um livro importante, que cai em várias provas e tal, é um livro bem importante pro Brasil. Então eu decidi gravar esse vídeo mesmo, já que não tinha tantas coisas de resumo. Foram escritos nessa época livros que era para representar os 7 pecados capitais, que aí cada um escreveu sobre um pecado, cada escritor, e Luiz Fernando Veríssimo ele escreveu sobre a gula. O livro vai começar com um relato do Daniel. Eles tinham um grupo que desde quando eles eram pequenos, o Samuel, o Marcos, o Pedro, o João, o Paulo, o Saulo, o Tiago, o Abel e o Daniel, eles se reuniam para comer no Picadinho do Alberto. Picadinho do Alberto era um restaurante assim que eles gostavam muito de comer, que tinha banana frita e eles gostavam muito de ir lá. Então, com o tempo, eles decidiram fazer um clube, que era o Clube do Picadinho, que inicialmente eles iam fazer encontros para comer toda semana e depois isso acabou se transformando em todo mês. E eles fizeram uma promessa de que teriam gostos mais refinados. Depois, uma outra pessoa que entrou foi o Ramos. O Ramos, ele não era muito ligado aos outros quando eles eram menores, mas ele entrou no grupo. E ele já tinha morado na França, e ele é o que leva mais a sério esse grupo. Ele fez coisa de cartaz, de jornal, para compartilhar essas ideias do grupo e as coisas assim. E eles decidem fazer uma viagem pela Europa com os gostos deles. E eles sempre faziam 10 meses, e era sempre 10 integrantes, nunca mais e nunca menos, que era de março até dezembro. E eles viajaram por toda a Europa, e quando eles estão nessa viagem na Europa, o Ramos ele vai confessar para Daniel que ele era gay e que ele tinha 2 amantes, um francês e um brasileiro, e que os 2 amantes não se davam tão bem. Essa parte é importante tu saber para poder entender melhor o que vai acontecer depois. Todos estavam assim na idade mais ou menos dos 40, 50 anos, e todos comiam muito, gostavam muito de comer. E o Daniel, ele foi casado 3 vezes, e as 3 esposas dele só queriam dinheiro dele, só que a esposa dele atual era diferente. Ela se chamava Lívia, e ela era psicóloga e nutricionista, e ela tentava mudar os hábitos do Daniel, e ele não gostava muito disso. Aí o Daniel tem uns vinhos pra comprar, até que ele encontra um cara que é o Lucídio. Ele vai começar a conversar com o Daniel vai jogar um monte de coisa sobre o grupo na frente do Lucídio, e eles vão começar a conversar. Em dezembro, que foi a última janta, o Ramos tinha morrido, e por causa disso todo mundo parou de ter vontade de fazer esses encontros. E ele vai contar isso pro Lucídio, e o Lucídio vai adivinhar. Ele morreu de AIDS, sim, e até o Daniel vai ficar meio assustado no início, não vai entender como é que ele sabia isso. E ele fez um monte de pergunta, o Lucídio fez um monte de pergunta com um tom questionativo, interrogatório, mas o Daniel ele só ia poder falar pra alguém porque ele nunca teve um ouvinte tão atento. Então ele vai contar as coisas pro Lucídio, eles vão ir pro shopping, eles vão ficar conversando, até que o Daniel vai pra casa do Lucídio. O Lucídio faz um omelete pro Daniel, e o Daniel ele amou o omelete, e o Lucídio começa a contar uma história sobre uma escama de peixe japonês. No Japão, ele criou essa história para deixar as pessoas mais interessadas, porque ele sabia que o Daniel gostava muito dessas histórias. Que tinha um peixe muito raro, que pra ele poder, era um peixe venenoso, que se ele fosse cozinhado de forma errada, a pessoa ia morrer. E que tinha um clube japonês que eles experimentavam esse peixe, e que se a pessoa sobrevivesse, ia ganhar uma escama. Então o Lucídio inventou essa história, e ele disse que o que deixa a comida mais deliciosa do peixe é que as pessoas não têm certeza se elas vão viver depois de elas comer. E aí depois disso o Daniel tá fascinado com isso, ele leva o Lucídio pra casa dele, e eles combinam que o Lucídio vai preparar a próxima janta deles. Então o Daniel vai ligar pra todo mundo, vai avisar que tem a janta, e ele não vai ficar as pessoas não vão ficar tão animadas por causa do que aconteceu com o Ramos. Só que aí o Lucídio vai fazer o prato favorito do Abel. Isso vai entusiasmar muito o Abel, então todo mundo vai ir. Só que o que acontece é que toda vez que o Lucídio faz a comida, ele nunca aparece. Ele só aparece quando ele vai entregar umas sobras. E essas sobras sempre estão envenenadas. E sempre quem come, morre. Aí depois o Abel vai morrer.
Aí depois vai uma outra pessoa, vai morrendo, e aí eles começam a se dar conta que tinha alguma coisa a ver com a comida. Mas eles gostavam tanto daquela comida, era uma comida tão boa, eles queriam tanto comer o prato favorito deles, que eles não conseguiam parar com isso, era um vício, a gula. Eles queriam tanto que chegasse a hora deles de comer seu prato favorito, e eles queriam tanto comer mais, que eles não conseguiam parar de ter essas jantas. É exatamente o que o Lucídio tinha dito, que o fato de tu não saber se tu vai morrer ou viver faz com que tu aprecie mais a comida. E isso começou acontecendo, até que só sobrou o Samuel e o Daniel. E nessa última janta, que era o Lucídio, o Samuel e o Daniel, vai ter uma revelação. O Lucídio, ele era um amante francês do Ramos. E o Samuel, ele era conhecido como o maior pegador do grupo. Ele, na realidade, era o amante brasileiro do Ramos. E os dois, o Lucídio e o Samuel, não se davam bem. Principalmente porque quando o Ramos morreu de AIDS, na verdade o Ramos tinha pedido pro Samuel envenenar a comida dele pra poder matar ele. Porque ele queria morrer, alguma coisa assim. E aí, antes do Ramos morrer, ele vai estar no hospital e ele vai escrever uma carta pro Lucídio avisando tudo. E o Lucídio vai querer se vingar do Samuel. E o Samuel, ele tinha um afeto muito grande por todo mundo do grupo. Ele amava todo mundo do grupo dele, do grupo do Picadinho. Então, o Lucídio, ele vai matar todo mundo desse grupo e o Samuel, antes de morrer, ele sofre. No final do livro, o que vai acontecer é que um dos caras que organiza pra enterrar as pessoas entra em contato com o Daniel e todo mundo entende meio que errado esse negócio do Lucídio. Eles vão entender que quando as pessoas estão nos seus últimos dias de vida, eles dão a comida favorita deles e fazem os maiores sonhos, realizam as coisas que a pessoa quer antes dela morrer para poder ter um bom dia. Então o Daniel e o Lucídio, eles vão ser contratados para um hospital de pessoas que estavam com doenças terminais para poder dar para elas os últimos melhores dias das vidas delas. E, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um breve resuminho aqui e até o próximo vídeo.